cabeçudinhos do aulalivre.net. Eu sou a professora Maia e hoje estou aqui para resolvermos juntos a questão número 26 do Enem 2021, caderno azul. Vamos ao texto da questão. Os velhos papéis, quando não são consumidos pelo fogo, às vezes acordam de seu sono para contar notícias do passado. É assim que se descobre algo novo de um nome antigo, sobre o qual já se julgava saber tudo, como Machado de Assis. Por exemplo, você provavelmente não sabe que o autor carioca, morto em 1908, escreveu uma letra do hino nacional em 1867 e não poderia saber mesmo, porque os versos seguiam inéditos até hoje. Esta letra acaba de ser descoberta em um jornal antigo de Florianópolis pelo pesquisador independente Felipe Rissato. Das florestas em que habito, solto um canto varonil, em honra e glória de Pedro, o gigante do Brasil. Diz o começo do hino, composto de 7 estrofes em redondilhas maiores, ou seja, versos de 7 sílabas poéticas. O trecho também é o refrão da música. O Pedro mencionado é o imperador Dom Pedro II. O bruxo do Cosme Velho compôs a letra para o aniversário de 42 anos do monarca em 2 de dezembro daquele ano. O hino seria apresentado naquele dia no Teatro da cidade de Desterro, antigo nome de Florianópolis. Esse texto, essa reportagem está disponível no site da revista Prosa e Verso Arte e o acesso foi em 2018. Essa é uma questão adaptada. O que isso quer dizer? Que nós estamos tratando aqui de um trecho de todo o texto, de um trecho da reportagem. Pessoal, antes de nós partirmos para as questões para as alternativas dessa questão, é importante que a gente consiga compreender de que esse texto está falando. Então, ele está falando sobre um hino composto pelo Machado de Assis, que até então todos sabemos foi um grande nome da literatura brasileira durante o realismo. No entanto, anos antes de se tornar aí um nome consagrado pela literatura brasileira, dentro da escola literária realismo, ele escreveu obras que faziam referência às características românticas, né, do romantismo brasileiro. Então nós temos aí, como vocês já sabem, a Helena, que foi o seu primeiro romance, né? E nós temos também este hino composto por ele que traz, com certeza, características também do romantismo. Mas essa é só uma curiosidade. É importante que a gente entenda que o Machado de Assis compõe esse texto para este hino para o Dom Pedro II e traz aí nesses versos relações entre as palavras. Vamos descobrir agora que relações são essas. Considerando as operações de retomada de informações do texto, há interdependência entre as expressões. O que é interdependência, pessoal? É quando uma expressão faz referência a algo que já foi mencionado e só faz sentido dentro do texto analisando aquilo que já foi dito anteriormente, certo? Ela não faria sentido se ela estivesse isolada. Portanto, para responder essa questão, a gente precisa também ter algum conhecimento sobre sintaxe, sobre a função de cada termo dentro das orações, a função de cada termo dentro dos enunciados, certo? O que a gente tem que buscar aqui nessa questão? A alternativa que contém interdependência entre as expressões. Então, na alternativa A, nós temos os velhos papéis e é assim. Na alternativa B, algo novo e sobre o qual. Na alternativa C, um nome antigo e, por exemplo. Na alternativa D, o gigante do Brasil e o Pedro mencionado. E na alternativa E, o imperador Dom Pedro II e o bruxo do Cosme Velho. Bom, para conseguir responder, então, nós temos que voltar naquele trechinho do texto em que nós temos os versos do Machado de Assis escritos. Diz o seguinte: das florestas em que habito, solto o canto varonil, em honra e glória de Pedro, o gigante do Brasil. Desse trecho aqui, nós apenas temos expresso ali, apenas aparece nas alternativas, na alternativa D, o gigante do Brasil, o Pedro mencionado. Então, se nós voltarmos aqui, em honra e glória de Pedro, o gigante do Brasil, a expressão o gigante do Brasil caracteriza o Pedro, certo? Então, ela está atribuindo uma característica ao Pedro. Quem é esse Pedro? Não é qualquer Pedro? Não, aqui é um aposto, tá? Dentro da sintaxe, a gente vai chamar esse termo de
aposto. Atribui uma característica, atribui uma informação extra sobre um termo já mencionado. Que Pedro é esse? Pedro, gigante do Brasil. Por isso, a expressão o gigante do Brasil só faz referência porque explica, no final das contas, o Pedro mencionado anteriormente, certo? Espero que tenha ficado claro para vocês. Resumindo, então, a alternativa correta, letra D, o gigante do Brasil e o Pedro mencionado. Até a próxima. Tchau, tchau.